que são de clímax e anticlímax. Então, o clímax é a piada, a hora que pode caber uma piada, que a gente vai rir, que a gente vai trazer a pessoa que tá assistindo. A hora do anticlímax é a parte chata, de dar informação mais técnica, talvez. Mas até na hora do anticlímax a gente consegue logo depois puxar uma outra brincadeira, traçar um paralelo, e assim a gente vai sempre brincando e gerando essa conexão, porque a gente sempre deixa a pessoa alerta ali, de um jeito gostoso, né? Putz, eles vão agora falar de um jeito que eu vou entender. Putz, eles vão traçar um paralelo com a minha realidade e tal. Eu fui no Podpah e foi muito legal, porque eu tava lá com... Eu vi, foi foda. Com aqueles figuras lá, cara. A molecada é muito legal. E aí o Mítico me fez uma pergunta muito parecida, assim, né? Do tipo, pô, como é que faz? Porque, às vezes os assuntos são chatos e tal, não sei o quê. Eu falei, Mítico, cara, você já ouviu falar em IPCA? Ele falou, já vi no jornal. Eu falei, o que é IPCA? Não, normalmente eu vejo, tem uma setinha pra cima, pra baixo. Eu falei, então, alguém já te falou que IPCA é inflação? Ele falou, não. Eu falei, é isso. Simples assim. Só que em vez de falar inflação, a gente fala índice de preços ao consumidor amplo medido pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia. Cara, você perdeu o cara que tá assistindo. Você perdeu. Aí a gente fala IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas. Cara, você tá falando de inflação. Já era. Você tá falando do quanto essa garrafa de água, que a gente comprava a R$2 no ano passado, vai estar custando hoje. Começa explicando isso. E depois você fala que isso chama IPCA. Primeiro falar que o café é chafé e tá tudo bem, e depois explicar por que ele é um chafé. Boa. E por que ele precisa ser um chafé. Inverte a lógica. Começa pelo que a pessoa tá habituada. Porque no jornalismo, e o que eu vou falar agora é um pouco polêmico, porque eu discordo de algumas máximas do jornalismo tradicional. Eu aprendi na faculdade, primeiro, que o jornalista não pode se envolver com a notícia. Eu discordo. Eu acho que isso não pode ser escrito em pedra. Essa é uma máxima? É uma máxima. Não pode se envolver com a notícia? Foi o que eu aprendi na faculdade lá atrás. Eu não sei o que estão ensinando hoje. Mas não pode se envolver com a notícia em hipótese alguma. Não pode se emocionar, não pode sorrir. Pô, pelo amor de Deus. Então, cara, como é que eu não vou me envolver numa notícia se, sei lá, eu tô cobrindo, por exemplo, as tragédias das chuvas do litoral norte e eu vejo uma pessoa morrendo na minha frente? Pelo amor de Eu tenho Deus. só que noticiar aquilo. Então eu acho que são coisas... Eu acho que toda a verdade absoluta é meio burra, assim, sabe? Então, cara... Uma outra coisa que existe no jornalismo é a questão do lead. O que é o lead? Como eu aprendi? São perguntas básicas que a gente precisa responder sempre no começo de toda a reportagem. E essas perguntas na faculdade eu aprendi que são quem, quando, como, onde e por quê. Então quem? Marcelo Toledo. O quê? Apresenta um podcast. Onde? Aqui na Zona Sul de São Paulo. Quando? Às 7 da noite. Por quê? Porque ele gosta de falar. Tá, mas tem uma sexta pergunta que pra mim é fundamental, que é, e daí? Sensacional. Porque eu posso responder todas essas perguntas e falar assim, foda-se. Não conectou. Você entende? E aí essas 5 perguntas comunicam. O e daí me dá eficiência. Que demais, É um pouco polêmico isso, porque, cara, pra mim é algo que é muito incompleto. Porque é a coisa de só comunicar. Mas é o que a molecada, na escola falava, e daí? E daí, velho? Daí? Exato. Né? Entendeu? Então eu respondi todas as perguntas do lead. Tá, mas e... Entendeu? Então dizer que o IPCA, eu respondo todas as perguntas, tá, mas e daí? E daí que a porra da garrafa de água que você comprar vai estar mais cara. Puta, entendi. E entendeu? O Kiko? Sacou? Exatamente, é o famoso e o Kiko. E outra coisa que a gente aprendeu é que as 5 perguntas do lead precisam ser respondidas logo no começo. E eu discordo. Eu discordo total. Dilui esse lead ao longo de uma história bem contada, ao longo de uma coisa bacana, ao longo de um storytelling divertido, se o assunto permitir. Você não vai fazer graça contando uma tragédia, né? Mas, cara, vão ter bom senso. Eu sou contra todas as regras, com exceção de uma.